Olá, gente! Então, vamos dar sequência às nossas aulas. Após esse período da nossa avaliação diagnóstica, vamos dar sequência à correção das atividades que a gente havia passado antes desse período de avaliações diagnósticas que vocês estiveram fazendo. Então, a avaliação vai ser das atividades que foram postadas no dia 4 de maio. Ela é do anexo 4 do livro A Vontade de Saber, na página 88. A primeira aula de hoje vai ser do exercício 1 ao exercício 3. Então, nós vamos estar fazendo a correção dessas atividades que foram postadas no dia 4 de maio. Então, vamos à primeira atividade. A primeira atividade fala assim: observe as informações apresentadas no mapa e responda as questões. Temperaturas mínimas médias registradas no mês de janeiro em algumas cidades do continente americano. Então, aqui nós temos em amarelo a América do Norte, em vermelho ou um pouco rosa a América Central e em verde a América do Sul. As questões são o seguinte: quais cidades apresentaram temperaturas negativas? Para a gente poder identificar se uma temperatura é positiva ou negativa, a gente tem que lembrar lá dos videozinhos que a gente assistiu nas aulas anteriores. As temperaturas que são negativas, obrigatoriamente, elas têm um sinalzinho negativo, sinalzinho de menos, tá vendo? E as positivas não têm a necessidade de aparecer o sinalzinho de mais. Então, se está querendo saber quais cidades apresentaram temperaturas negativas, nós vamos pegar somente as cidades que têm o sinalzinho de menos, o sinalzinho de negativo. Então, aqui nós podemos destacar Montreal. A outra negativa, Quebec. E também Washington, que também estava negativo. Então, as cidades que apresentavam temperaturas negativas são aquelas que têm um sinalzinho negativo. Montreal, 17 graus negativo. Quebec, 18 graus negativos. E Washington, 5 graus negativos. Letra B. Qual foi a menor temperatura registrada entre as cidades apresentadas e em que cidade ocorreu essa temperatura? Então, a menor temperatura registrada, para ser menor, tem que ser negativo. E como nós já vimos, o negativo, quanto mais distante ele estiver do zero, à sua esquerda, menor ele é. Então, entre esses valores negativos, 17 negativo, 18 negativo e 5 negativo, qual valor está mais distante do zero? O 5, o 17 ou o 18? O 18 negativo, ele está mais distante do zero do que os outros dois. Então, se ele está mais distante do zero, menor é essa temperatura, ou mais frio estava. Então, vai ser, tá querendo saber qual foi a menor, então, menos 18 graus. E em que cidade ocorreu isso? Em Quebec. Agora, a letra C. Entre as cidades de Cusco e Montreal, qual representou a menor temperatura? Cusco e Montreal. Cusco está aqui e Montreal está aqui. Qual seria o menor valor? 7 graus Celsius. Será que estaria mais frio do que Montreal? 17 graus negativo. Lembrando que à esquerda, quanto mais distante tiver do zero, menor é.
e à direita, os lados positivos, quanto mais distante tiver do zero, maior é. Então, qualquer que seja o valor positivo, ele é maior que qualquer número negativo. Então, entre Cusco e Montreal, Cusco tem a maior temperatura. Mas quer saber qual é a menor? Então, se Cusco é a maior, Montreal é a menor temperatura. Agora a letra D. A temperatura mínima registrada em Fortaleza foi quantos graus superior à registrada em Washington? Washington foi 5 graus Celsius negativo. Fortaleza foi 25 graus Celsius. Então, o que nós podemos pensar aí? A diferença entre as duas temperaturas, porque do 25 até o zero, nós temos uma distância de 25. E a distância do 5 negativo até o zero tem a distância de 5. Então, nós vamos juntar esses dois valores. 25 mais 5 é igual a 30 graus Celsius. Então, é a diferença entre as duas temperaturas. Então, a mínima de Fortaleza, que era 25. Então, é como se eu tivesse R$25 e a outra pessoa estivesse devendo R$5. Então, quanto a mais, quanto eu estou melhor do que o outro? Ou se fosse pontuação no futebol, estaria 30 pontos à frente do outro, porque ele está com 25 e o outro ainda está devendo 5. A letra E, a última, da atividade número 1, está falando: algumas cidades da América Central ou do Sul apresentou temperatura negativa. Então, nós vamos olhar América Central e América do Sul. Aqui, nesses dois, eu tenho algum valor negativo, tanto na América Central quanto na América do Sul. Para ser negativo, tem que ter o sinalzinho menos, né? O sinal de negativo. Então, não. Todas as temperaturas são positivas. Vamos para a atividade número 2. A atividade número 2 está falando o seguinte: observe a altitude de alguns pontos do planeta em relação ao nível do mar e escreva utilizando números positivos e negativos. A questão da altitude, gente, o que a gente tem que levar em conta? Que o nível do mar é o nosso ponto de origem, é o marco zero. Quer dizer que a altitude aqui está no nível, está zero. Tudo que está acima do nível do mar é positivo. Tudo que está abaixo do nível do mar é negativo. Sabendo disso aí, foi falado nos vídeos, então é bem fácil a gente identificar aqui. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, está a 400 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, é positivo ou negativo? Negativo. Então, menos 400 metros. A letra B. O Monte Aconcagua. Então, se é um monte, ele está elevado, né? O Monte Aconcagua, localizado na Cordilheira dos Andes, na Argentina, é o ponto mais alto do continente americano, com 6.960 metros de altitude. Se ele é um pico, se ele é um monte, ele está acima do nível do mar. Ele é positivo ou ele é negativo? Se a altitude está acima, né? Então, ele é positivo, mais, ou nem precisa colocar o sinalzinho de mais, 6.960 metros. No caso, por ser positivo, se quiser, pode deixar sem esse sinalzinho de positivo aqui, tá? A Fossa de Porto Rico, localizada no Oceano Atlântico, na região do Caribe, tem 8.648 metros de profundidade. Profundidade, está no fundo.
Então, se está para baixo do nível do mar, é positivo ou negativo? É negativo. 8.648 metros. Agora, vamos para a letra D. La Paz, na Bolívia. Está localizada, a gente ouve muito falar, né, quando tem jogos em La Paz. Está localizada a 3.636 metros acima do nível do mar. E é uma das cidades com maior altitude do planeta. Se está acima do nível do mar, é positivo ou negativo? É positivo, né? Porque está acima do nível do mar. 3.636 metros. Gente, lembrando aí que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder estar indo lá nos fóruns, comentando, questionando, ou então se acha que está passando um pouco rápido, dá uma pausada no vídeo, olha, reveja o vídeo novamente para que vocês possam estar sanando as dúvidas de vocês. Vamos para a atividade número 3. Na atividade número 3, nós temos o seguinte. A figura a seguir representa um extrato bancário da conta de Daniele em certo dia. Então, tá aqui o extrato bancário da Daniele, que de um determinado dia, né? Foi tirado no dia 15 de setembro. Então, isso aqui é um extrato fictício, né? Que traz algumas informações de um suposto movimento bancário. Quando a gente fala em saldo, é aquilo que a pessoa tem na conta. Depósito é o que entra na conta. Compra, quando a gente faz compra, saque ou dá algum cheque, quer dizer que está saindo dinheiro da conta. E quando a gente tem depósito, proventos, transferência acreditada, quer dizer que está entrando dinheiro na conta. Agora que nós temos algumas questões direcionadas a esse extrato, com base nesse extrato. Então, está falando o seguinte: qual era o saldo da conta de Daniele ao final do dia 4 de setembro? Então, vamos lá, no dia 4 de setembro, está aqui. Dia 4 de setembro, aqui nós temos aqui, ó, o dia 4 de setembro, ela fez uma compra no cartão de R$69. Então, se ela comprou, tá vendo que tá negativo? Esse valor saiu da conta dela. Mas para eu saber qual era o saldo dela, eu tenho que olhar o saldo anterior. Quanto ela tinha no banco anterior a essa compra? No dia 19, ela estava com um crédito, estava com dinheiro na conta de R$ 242,11. Então, é assim que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o valor que ela tinha na conta, que é R$ 242,11, e vai tirar. Se ela comprou, vai sair da conta dela. Quanto que vai sair da conta dela? R$ 69. Não tem centavos, então fica 0,0. Então, é só a gente fazer uma subtração aqui. Então, é só diminuir. 1 menos 0. 1 menos 0. 1. Vírgula, embaixo de vírgula. 2 menos 9, não tem como. Vamos fazer a decomposição. Vai ficar 12 menos 9, 3. 3 menos 6, também não tem como. Vamos decompor aqui. 13 menos 6, 7. Desce o 1. Ela ficou com R$ 173,11. Então, isso aqui foi o saldo que ela ficou no dia 4 de setembro, depois que ela fez essa compra, não foi um cheque, depois que ela fez essa compra de R$ 69. A letra B quer saber em qual dia indicado nesse extrato aqui o saldo estava negativo. Então, nós vamos olhar em quais dias aqui o saldo estava negativo. Então, vamos ver. O negativo, como nós já falamos, ele é fácil de identificar porque ele tem um sinalzinho de menos. E se é saldo, eu só vou olhar onde está escrito saldo, tá vendo? Ó, só
nesses lugares aqui que estão escrito saldo. Então, olhando nesses pontos, o saldo final era negativo? Não, né? 143 positivo. O saldo aqui no dia 19 era positivo. O saldo no dia 10, o saldo no dia 10, 424, também positivo. O saldo no dia 22, no dia 22 o saldo era negativo. Então, quer saber em qual dia o saldo estava negativo? Então, no dia 22 de julho, 22/7, certo? Vamos para a letra C. Qual foi o maior crédito? Crédito, se é crédito, é positivo, apresentado no extrato. E o maior débito? Crédito é o valor positivo, então vamos ver o maior valor positivo que tem registrado aqui nesse extrato. Vamos olhar os positivos, ó. Tem esse aqui, positivo, 560, 424, 242 e 143. Desses valores positivos, qual o maior? 560. Então, positivo, 560. E o maior débito, o maior valor negativo, a maior retirada, saída dessa conta que teve. Então, vamos ver o negativo. Aqui é negativo 30, 60, 45, 182, que foi um cheque, 69,30. O maior valor negativo que tem nesse extrato é de 182 reais, não tem centavos também, certo? Agora vamos para a letra D. Sabendo que um cheque no valor de R$230 foi compensado no dia 16 de setembro. Então, ó, o extrato aqui tá até o dia 8 e foi tirado no dia 15. Então, um dia depois, a Daniele foi e deu um cheque de R$230. O saldo da conta dela ficou positivo ou negativo? Em quantos reais? Então, o cheque era de R$230. Ela tinha no banco R$143,11. Se ela vai dar um cheque, o valor que está lá na conta vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Então, a gente vai diminuir aqui, vai ficar 2 e aqui 10. Não tem como, a gente vai decompor novamente, ficando 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8. Colocando vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 3, 6. 2 menos 4 não tem como. 12 menos 4, 8. 1 menos 1, 0. Então, ficou R$86,89. Esse valor é positivo ou negativo? Olha quanto que ela tinha no banco. 143. O cheque foi de quanto? 230. O valor que ela tinha, dava para pagar o cheque? Claro que não, porque ela tinha menos do que o cheque que deu. Só que o banco, gente, o banco é esperto. Ele paga o cheque. Só que também ela vai continuar devendo para o banco quanto? R$86,89. Porque o banco não vai fazer isso de graça. Depois ele vai estar cobrando um juro em cima disso aqui. Mas o conteúdo de juro ainda a gente não viu. Depois a gente vai ver na próxima. Um próximo, né, momento. Então, gente, fica aí agora com a retomada, né? Vocês vão estar voltando às aulas. Caso tenham dúvida, volta o vídeo, pausa em algum momento, vai lá no fórum onde está falando números inteiros e faz o questionamento de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, porque a gente vai estar reabrindo novamente o último fórum, que é de números inteiros, para a gente poder estar tirando dúvidas dessas questões, tá certo? Então, falou, tchau, tchau e até a próxima.